E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta para a última parte das operações com radicais. Multiplicação, divisão, potenciação e racionalização. Tudo bem? Então, vamos nessa. Operações com radicais de multiplicação. Então, eu tenho aqui o índice n. Com o meu radicando, eu tenho aqui um produto de A vezes o B, certo? Então, separando, eu tenho aqui os mesmos índices com radicandos diferentes. Para ficar mais fácil, vamos olhar aqui o exemplo A. Eu tenho aqui uma raiz quarta de 2 que multiplica a raiz quarta de 8. O índice é igual, eu vou repetir. Raiz quarta. E 2 vezes 8 eu vou botar aqui dentro do meu radical. Agora ficou fácil. Raiz quarta de 2 vezes 8, que é igual a 16. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Tá? Vamos lembrar lá de potenciação. Eu vou substituir o 16 por 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou reescrever da seguinte forma. Raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Professor, por que o senhor faz isso? Para simplificar o meu radical. Tá? Vocês podem ver isso na propriedades dos radicais, propriedade 3, que eu passei para vocês. Então, aqui vai ficar somente o 2. Tudo bem? Agora, vamos ver o exemplo B. No exemplo B, eu tenho menos 5 raiz quadrada de 3, que multiplica 3 raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar os números que estão do lado de fora, menos 5 vezes o 3. Vou desenhar o meu radical, que é o mesmo índice, né? Que é raiz quadrada e raiz quadrada. De 3 vezes o 2, poderia fazer direto. Menos 5 vezes 3 é igual a menos 15. E 3 vezes 2 eu sei que é 6. Poderia fazer direto. Menos 5 vezes 3 é igual a menos 15. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 6. Na letra C. Na letra C eu tenho aqui, raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 2. Então, aqui é uma distributiva. Vou multiplicar essa raiz quadrada de 2 por cada elemento que está dentro do meu parêntese. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 vezes mais 2, isso nada mais é do que 2 raiz quadrada de 2. Aqui ficou fácil. Raiz quadrada de 4 é 2. E esse aqui eu vou ter que repetir, porque não dá para fazer mais nada. Tudo bem? Na letra D. Na letra D eu tenho raiz quadrada de 5 que multiplica a raiz quadrada de 7. Posso multiplicar direto. 5 vezes 7 é igual a 35, dentro do meu radical, tá? Próximo. Na divisão, eu tenho aqui, o meu radicando. A dividido por B, elevado ao mesmo índice. Eu posso reescrever desta forma, já que está sendo elevado ao mesmo índice. Eu posso dizer que A elevado ao índice N dividido por B elevado ao índice N, tá? Vamos ver aqui no exemplo A. Raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Vou reescrever desta forma. Vou desenhar o meu radical. O índice é o mesmo. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, o índice é o mesmo. 20 dividido por 10. Vou desenhar o meu radical com o meu índice. 20 dividido por 10 é igual a 2. E vai ficar assim porque não tem como simplificar. Próximo, eu tenho aqui no exemplo B, raiz quadrada de 28 dividido raiz quadrada de 7. Então, a raiz quadrada eu vou desenhar aqui. 28 dividido por 7 vai ficar dentro do meu radical. E 28 dividido por 7 nada mais é do que 4. E raiz 4 eu sei que é 2. Na letra C, eu tenho 30 raiz quadrada de 15 dividido por 5 raiz quadrada de 3. Posso fazer direto ou desta forma. 30 dividido por 5. O radical ele tem o mesmo índice, então vou colocar aqui 15 dividido por 3. 30 dividido por 5 é igual a 6. Vou desenhar meu radical e 15 dividido por 3 é igual a 5. Tá? Próximo. Na potenciação. Na potenciação eu tenho o seguinte. Eu deixei desta forma para vocês entenderem o processo. Eu tenho aqui uma raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. Vamos lembrar da potenciação. Eu tenho 2 elevado à quarta potência.
Isso nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso eu aprendi em potência. Agora, vamos ver como fica na minha potenciação com radical. Então, eu tenho a raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. Raiz quinta de 3, que multiplica a raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, 4 vezes. O radical é o mesmo. Eu repeti aqui o meu radical com o meu índice 5. E o 3, que multiplicou 4 vezes, eu coloquei aqui dentro do meu radical. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 nada mais é do que 3 elevado à quarta potência. Vamos lá lembrar de base da multiplicação de bases iguais. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A base é igual. E os índices eu não vou somar. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 3 elevado à quarta potência. Tá? Então, o resultado vai ficar desta forma. Raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. E aqui não tenho o que fazer, eu vou ter que deixar desta forma. Vamos ver esse exemplo A aqui que eu coloquei. Eu tenho uma raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado. Vamos prestar atenção no seguinte. Quando eu escrevo 9, não é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado? Escrever 9 ou 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa, não é? Então, eu não mexi em nada aqui por enquanto. O que eu fiz? Eu transformei o 9 em 3 elevado ao quadrado. E o restante eu mantive, tá? Aqui eu não fiz mais nada, só o 9 que eu transformei em 3 elevado ao quadrado. Agora vamos ver o que acontece aqui em seguida. Eu tenho que 3 elevado ao quadrado está sendo também elevado ao quadrado, né? Isso aqui é potência de potência. Vamos lembrar aqui. 3 elevado ao quadrado, que é elevado ao quadrado. Eu tenho que 3 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Uma potência de potência. Primeiro eu multiplico o meu expoente, tá? Que vai dar 4. O que eu faço com a minha base? Eu vou repetir. Então, vai ficar 3 elevado à quarta potência. É o que aconteceu aqui, ó. Raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Tá? Agora, vamos ver o que acontece em seguida. Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes o 3. Então, vamos prestar atenção novamente aqui. 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo vezes o 3. Por quê? Quando eu aprendi, quando eu aprendi em potenciação, quando eu tenho bases iguais, o que eu faço com o meu expoente? Eu não somo? Aqui não aparece nada, mas é 1. Repito a base e somo meus expoentes. Então, 3 elevado a 4. Então, a única coisa que eu fiz aqui no próximo foi separar. Por que o senhor faz isso, professor? Porque eu preciso simplificar. E para ficar mais fácil a minha conta, eu separo desta forma. Então, eu posso reescrever desta forma aqui. Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, que multiplica a raiz cúbica de 3. Porque esse 3 aqui eu posso tirar do meu radical. Simplifiquei, simplifiquei. Então, o 3 saiu. Agora, esse daqui ele permaneceu, porque eu não tenho como simplificar, porque aqui 3 elevado a 1 e aqui é o índice 3, então não tem como simplificar, tá? Então, eu mantive. Então, a resposta vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Então, eu fiz dessa forma para ficar mais fácil a visualização, tá? Aqui na letra B, o que ocorre aqui? Eu tenho que esse 4 que está acompanhando a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Esse 4 aqui, ele está sendo elevado ao cubo. Então, eu escrevi desta forma, 4 elevado ao cubo, que multiplica a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, sendo o que está sendo elevado ao cubo aqui é o meu radicando. Então, multiplicado por 5 elevado ao cubo. Tá? Então, aqui na letra B, é só isso que eu fiz por enquanto. Agora, vamos resolver. 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 64. 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Isso é igual a 64. Então, já resolvi.
4 elevado ao cubo é igual a 64, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Raiz quadrada de 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu escrever desta forma aqui, ó. 5 ao quadrado vezes o 5. Por quê? 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado vezes o 5. Lembra lá, ó, repeti a base e somei os meus expoentes. Quando eu faço isso, ó, 2 mais 1 é igual a 3. E a minha base é igual a 5. Tá? Ali eu só fiz a mesma coisa que eu fiz na letra A. Então, vai ficar, ó, 64 que multiplica 5 raiz de 5. Por quê? Eu posso simplificar esse radical com esse índice. Esse 5 ele sai da raiz. Agora, esse 5 não tem como sair da raiz, então ele permaneceu. Por isso que ficou 64 vezes 5 raiz de 5. Agora, eu posso multiplicar. Como é a multiplicação, eu posso fazer aqui, ó, 64 vezes 5 nada mais é do que 320. 320 o quê? 320 raiz de 5. Tudo bem? Então, vale a pena rever lá as propriedades dos radicais. Tudo bem? Agora, racionalização de denominadores. Como é que a gente faz? Eu tenho aqui o exemplo A. Vamos prestar atenção no seguinte. Eu tenho aqui, ó, 2 dividido por uma raiz quadrada de 2. Eu não posso ter esse radical aqui no meu denominador. Eu tenho que sumir com ele. Como que eu faço isso? Preste atenção. Eu vou repetir esse 2 dividido por essa raiz de 2. Sendo que essa raiz de 2, eu vou repetir ela aqui novamente. Ó. Repetir ela aqui e repetir ela aqui. Tá? Por que eu vou fazer isso? Para poder sumir com esse radical. Agora é só resolver. 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. 2 raiz quadrada de 2, eu vou deixar aqui, né? 2 que multiplica a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Como se trata de uma multiplicação, eu posso simplificar. O que vai sobrar é só a raiz quadrada de 2. Tá? Se fosse mais ou menos aqui, né, eu não poderia fazer isso. Mas como se trata de uma multiplicação, eu posso simplificar e deixar desta forma. Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, no meu denominador, eu tenho a raiz quadrada de 2. Então, eu vou repetir aqui, ó, o 2, o 3 raiz quadrada de 2, multiplicado por raiz quadrada de 2 em cima, multiplicado por raiz quadrada de 2 embaixo. Agora é só resolver, ó. 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2 raiz quadrada de 2. 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Vou repetir aqui no meu numerador, a 2 raiz quadrada de 2, dividido por 3 vezes raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é o 2. Agora eu posso simplificar esse com esse daqui, porque é uma multiplicação. Então, ó, raiz quadrada de 2 dividido por 3. Esse vai ser o meu resultado. Tudo bem? Então, eu poderia fazer... Eu vou colocar aqui uma letra C, um outro exemplo. 2 que divide raiz quadrada de 3. Poderia fazer assim para ser mais rápido. No meu denominador eu não tenho a raiz quadrada de 3, então eu repito ela aqui, ó, no meu numerador e no meu denominador, multiplicando. Essa é a forma mais rápida de resolver. Ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3. Dividido, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Em cima, 2 raiz quadrada de 3. Embaixo, raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse será o meu resultado. Tudo bem? Então, é uma forma mais rápida de fazer. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para o professor, que o professor responde, tá? Pode mandar também um e-mail. Tudo bem? Abraço.